Sejam todos bem-vindos à aula número 179. Hoje nós vamos falar da segunda parte da aula de sombra. Então vamos começar. Nós vimos a questão que a sombra trabalha com um tipo de projeção. E quando temos duas luzes ligadas, como aqui, olha só, nós temos duas projeções. Se eu desligo, vocês têm a sombra só vindo num lugar. E pelo comprimento da sombra, vocês conseguem identificar mais ou menos a direção pela altura do objeto também. E nós vimos como fazer essa triangulação. Então, nós temos aqui alguns objetos que eu peguei. E o que acontece quando nós combinamos os objetos? E se eu coloco esse aqui deste lado, nós temos a projeção desse objeto. E assim a gente pode brincar um monte com vários objetos, fazendo a projeção de sombras. Isso está claro? Está. Para mim está. Não sei para vocês, mas vou tentar deixar claro para vocês também. Nós fizemos esse desenho aula passada e fizemos esse daqui, que era um disco. A gente fez esse daqui, a gente colocou várias caixinhas de grafites de pé, e deixamos a luz central, e nós fizemos esta roda e vimos como que essa projeção acontece. E nós vimos como ela funciona na lateral. E é isso que a gente vai trabalhar. E é uma aula bem geométrica, bem designer essa aula, eu sei que é. Mas ela é muito útil para muita coisa, como se eu fizesse uma cidade, uma vila. Aí, né, Luan? Então, a nossa aula de sombra, vamos começar assim. Eu quero desenhar aqui uma coisa que ainda não ensinei para vocês, que é a perspectiva isométrica. Eu traço uma linha, e esta linha, eu vou fazer várias linhas paralelas a ela. Muitas. Desse jeito. E eu vou agora fazer uma outra linha, inclinada assim. E essa inclinação está uns 15 graus, esse aqui está uns 30 graus. Então, eu subo uma vertical e uma vertical. E, seguindo esta linha, eu vou fazer outras linhas inclinadas assim. E, se nós seguirmos essas duas direções, três, porque tem a vertical também, nós formamos uma caixa. E é para que isso seja muito fácil. Ok. Aqui tem uma caixa. Eu posso fazer uma outra caixa. Olha só. Seguindo a linha nessa direção e nessa direção também. E eu posso fazer linhas verticais, fazendo duas caixas. Pronto. É bem simples essa ideia. Nós tínhamos falado sobre projeção de luz e a direção da luz. Eu comentei que quando a gente põe a projeção da luz no infinito, as linhas são paralelas, a não ser que vocês trabalhem com perspectiva, com um ponto ou dois pontos de fuga. Essa perspectiva, que eu ainda não expliquei para vocês, se chama de isométrica. Isso porque não tem redução de tamanho. A distância que temos aqui, indo para trás, continua a mesma distância. A distância que temos aqui, indo para trás, continua a mesma distância. A altura é a mesma e a mesma. Não tem deformação. Por isso se chama isométrica. Mais tarde a gente vai explicar isso direitinho. Mas agora, eu preciso só mostrar isso desse jeito, para poder avançar na nossa aula. Vamos fazer uma projeção de luz. Da onde até onde? Eu vou colocar que a luz esteja no chão, nesta direção, e na inclinação, nesta direção. Tá certo? Então, aqui, ó, formou-se um triângulo. O que eu estou dizendo? Que se eu estiver aqui, nesse ponto, apontar nessa direção,
e aqui, olha, é a direção na Terra, eu sei aonde está a luz. A luz está naquela direção. Assim, é isso que vai acontecer. Mas, vocês vão me perguntar, por que precisa dessa linha? Essa que vai para o alto já não mostra a direção? Não. Imagina o seguinte, esta linha está vindo nessa direção. Beleza. Mas se eu colocar ela sozinha, ó, essa é paralela a esta. Vocês saberiam qual é a inclinação dela? Ah, sabe, é só comparar com essa lateral. Não é assim. Quer ver uma coisa? Essa caneta está nessa direção. Esse lápis está na mesma direção. Só que ela está inclinada, tem um espaço aqui, ó. E vocês não perceberam isso. Então não é tão fácil assim. Vou pôr uma outra lápis aqui, ó, na mesma direção. Os três estão na mesma direção, porém, esse está indo para baixo, esse está vindo para cá e esse está vindo para cá. Se eu fizer somente esta linha, eu não tenho a menor ideia qual direção que ela está indo. Olha uma coisa. Se eu pegar essa linha, projetar para cá e projetar para cá e colocar nessa direção, é aqui o chão. Eu estou agora dizendo que esta linha está vindo para cá. Viram? Mudou a direção dela. Se eu disser que a projeção desta linha é para cá, o chão está aqui, esse laranja agora está vindo para cá. Perceberam? Se eu disser que a direção é esta linha agora está vindo nessa direção e subindo. Entenderam? Então, eu preciso desta linha e a vertical para fazer a triangulação. Então, eu sei o ângulo que está a luz. A luz está vindo assim. Nesse ângulo assim, ó. Desse jeito. Sendo que aqui é o chão e aqui é a linha que está subindo. Há alguma dúvida sobre isso? E nas coordenadas, ó, essa linha e esta linha e esta linha me indica que esta linha está inclinada em relação à casa. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Dúvidas são muito importantes. A pergunta é mais importante que a resposta. Não existe pergunta boba. Resposta. Não existe pergunta boba. Todas as perguntas são importantes. Todas elas. E isto que vocês têm que embutir na cabeça. Se alguém disser, essa pergunta é besta, nenhuma pergunta é besta. A pergunta significa que eu ignoro uma coisa, eu não entendi uma coisa, eu quero entender esta coisa. Isso que quer dizer pergunta. Vocês perguntam porque querem saber. Por isso, perguntem o que quiserem. Agora que eu sei qual é a direção da linha, olha, esta haste, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha nessa direção, porque vai para o infinito. Então, é paralelo. Ó, paralelo, paralelo. Viram? Não estamos usando fuga nessa perspectiva. Entenderam? E eu vou pegar esta aqui nessa direção. Então, nesta direção. Assim. Deste jeito. E está feito. Olha uma coisa. A lateral desta casa ou caixa, tanto faz, está vindo para cá. Isso aqui inclinou para lá. O que significa? Que a luz vai bater aqui. Por quê? Porque esta linha, ó, indica no chão aonde ela bate. Essa ponta vai ficar iluminada.
E se essa está paralela, vai ficar iluminada. Logo, toda esta lateral está na luz. Na sombra, desculpem. Tudo na sombra. E esta é a realidade. Bom, aqui tem um plano, uma superfície, mas eu não me preocupo com isso. A regra é a mesma. Essa linha vai nessa direção, então ela vai nessa direção. Na mesma direção. Para cá, ó. Paralelo, ó. Tudo paralelo. Nessa direção que está indo a luz. E a inclinação para cima desta luz é aqui, ó. Então a sombra vai se projetar na mesma direção. E vai bater aqui. E a regra é a mesma. Essa superfície vai estar na sombra. Não podem ter dúvida nisso. É uma coisa para ser simples, fácil de compreender. E aí está. Só que, por que eu fiz esse triângulo? Porque esse triângulo é a projeção da sombra. É assim, ó. Esta linha está vindo para cá. Significa que esta está vindo para a mesma direção. E esse daqui tem a mesma inclinação. E agora a sombra. Vou ver se eu acho um lápis de cor de uma outra cor. Achei um verde, verde, verde. Vai com verde. Tá aqui. Aqui está. Então a sombra está projetando para cá. Desse jeito. E agora, essa linha vai nessa direção, essa vai na mesma direção, no chão, que esta linha, que esta linha, que esta e esta. Olha, valeu, Silva! E esse aqui está nessa inclinação, que é a mesma inclinação que essa, que é a mesma inclinação que essa, que é a mesma inclinação que esta, e aqui está. E agora, eu tenho um limite da onde vai a sombra. E agora, eu tenho que saber aonde vai a sombra aqui atrás. Eu tenho esta aqui na transparência. E a inclinação no chão é esta. Aqui é uma superfície plana no verde. Eu faço a mesma inclinação, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa no chão e que é a mesma que essa. E depois, esta linha está inclinada aqui, ela vai inclinar do mesmo jeito, batendo aqui. Indo lá para aquela direção, ali. Pronto. E aqui, essa linha paralela a esta, eu não preciso nem fazer, nem pensar, é só fazer. E aí está. Sombra feita. Eu não sei se fui bem claro de como isso aqui funciona, mas nós vamos repetir a ideia. Vamos lá. Aqui vai. Mas desta vez, eu vou fazer com fuga. Certo? Então, quero deixar claro isto. Olha só. Nós temos aqui linha do horizonte, porque vai ser uma perspectiva. Vou pôr aqui a linha do horizonte. Tá. Está feito. Aqui a gente vai desenhar alguma coisa. Vamos desenhar uma escada. Uma escada é legal, não é? O ponto de fuga fica aqui e eu traço o degrau. E vamos fazer com 2 pontos de fuga só para piorar? Vamos. Aqui está o piso do degrau. E para trás. Está aí o degrau. Segundo degrau. Subo.
essa distância está menor que essa distância, que está maior. O que significa que essa perspectiva não é igual à outra, não é isométrica, é com fuga. E ela vem para cá, assim. E agora, vai para trás. Eu vou mostrar um jogo bem legal, uma coisa interessante de se fazer. Que é, esse daqui veio para cá e esse veio para cá. Esta linha da diagonal, se eu seguir assim, vai bater aqui. Então eu consigo projetar com essa diagonal dos dois retângulos aonde vai ser o próximo degrau. Que vai ser aqui. Vai para o fuga. Pronto. E o próximo? Eu subo. Faço isso aqui, ó. Pegando essa distância daqui até aqui. E faço essa linha para o fuga novamente. E faço essa projeção que vai bater aqui. Eu já tenho o próximo degrau. Aqui tem a linha que vai para aquele fuga. E eu subo de novo. Pego essa distância, coloco aqui e levo até lá. E assim, vamos executando degrau por degrau. Pego essa distância, coloco aqui, vai para o fuga, levo esse para cá e vai acontecendo. Viram? E aqui está o próximo. E aqui eu pego a mesma distância desse ponto, vai para o fuga, que vai ficar horizontal. E o próximo vai para o fuga. E o próximo vai para o fuga. Pronto. E aqui eu vou fazer uma coisa. Em cada quina de cada degrau eu vou passar esta linha. E percebe que ele está diminuindo de tamanho? Tem um segredo aqui. E é um segredo geométrico. Se eu fizer uma linha normal a partir do segundo ponto de fuga, esta linha aqui, ela vai em direção a essa normal. E esta linha aqui vai em direção a um ponto naquela normal. Então, o ponto de fuga vai estar aqui, ó. Esse é um truque. É o truque da inclinação. Para fazer telhado também funciona. Aí vocês têm a fuga. Aí é fácil. É só levar para esse fuga, para aqui. Para esse fuga, para aqui. Desce vertical e desce vertical. Pronto. Tá aí. Os degraus estão prontos. Podemos fazer aqui, ó, um arco. Tá aí o arco. E podemos descer essa linha, bater aqui. E aqui, fazendo para o fuga, uma parede. Aqui vai estar uma porta. Eu acabei de descobrir que essa parede tem que ser um pouco maior. E do outro lado o fuga. Faço o X para encontrar o centro, levanto, e aqui está o telhado. Vai para lá. Esse vai para o fuga, que é para baixo, já errei, assim. E está aqui o telhado. Pronto. E podemos fazer mais uma porta aqui. Esses degraus não estão corretos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ser correto, devia ter uns 12 degraus assim. Mas vou deixar desse jeito, pessoal. Vamos dizer que é 8 degraus e acabou. E pronto. E aí está. Prontos para pôr a sombra? Eu estou. E vocês? Eu vou colocar o sol
bem aqui. Olha onde está o Sol. E agora vamos começar a brincadeira da projeção. Então, preciso de uma régua. Régua, tá aqui. Olha só. Primeira escada. Essa sombra está vindo desse centro para cá. Nessa direção. Não dá para ver a linha. Mudar a caneta. Esta linha está vindo daqui para cá. Nessa direção. Certo? Do Sol, eu desço uma normal. Que é uma linha vertical. Que vai bater na linha do horizonte. Tá bom? Esta linha aqui é a linha do horizonte. Viram? Linha do horizonte. Acima dessa linha tem o céu e abaixo dessa linha tem a terra. Esta linha está aqui. Quando eu desço a normal, vai ter uma linha aqui. Ela quase coincidiu com a linha de fuga. Ela está um pouquinho para a direita. Vamos dizer que coincidiu. Se ela coincidiu, vai acontecer uma coisa desagradável. O Sol está bem paralelo a isso daqui. Meio que ilumina, meio que não ilumina. Mas, como ela está de cima, bate perfeitamente nisso daqui. Na real, não gostei muito disso. Eu queria que esta linha do Sol tivesse mais para cá. Eu meio que errei. Vamos fazer uma mentira acadêmica para poder funcionar isso daqui. Eu vou colocar o ponto de fuga mais para cá, de cada escada. Então o ponto de fuga vai ficar aqui. Então vai para aquele ponto agora. Eu mudei a perspectiva da escada. Da casa eu não vou mudar, só da escada. É para ficar mais interessante a sombra que eu estou fazendo isso, tá? Pronto. É uma pequena diferença. O que vai acontecer agora? Olha, o fuga está vindo para cá. Viram? Mas a projeção da linha do Sol está vindo para cá. Agora sim. Agora vai funcionar. Oi, Jailson, como é que você está? Eu estou bem, que saudades, cara. Essa parte aqui da projeção da sombra é a parte da sombra mesmo lá, da projeção, tá no livro. Tá. Agora vamos fazer a triangulação. Deixa eu mostrar no livro aqui, já mostro para a Leia também, que ela tem um livro também. Tá aqui, ó. Não, mais para cá. Aqui é o reflexo, a gente estudou ontem. A gente está estudando agora esse daqui, mas é com o Sol. Então a gente está aprendendo sobre a triangulação, que é isso daqui, que a gente viu ontem. Então é esta parte, que é a projeção dos triângulos. Oi, Aline, como é que você está? Tempo da faculdade, ó, que saudades. Bom, vamos ver. Esta linha veio para cá. Aqui tem uma outra haste. Esta haste que me importa aqui. Começando desse ponto. Aqui vai ter essa linha do Sol que vai bater aqui. E aqui que vai começar a sombra. Depois, esse daqui, ó, desce. Tem esta haste. Vai com a projeção da luz. Que bateu aqui. Então aqui, ó, vai ter uma sombra muito pequena. Muito pequena mesmo. Mas aqui agora vai estar numa sombra toda essa parte do degrau. Tá. Se a luz está vindo de trás para frente, é óbvio que toda essa parte vai ficar em sombra. Isso não há dúvida.
Legal. Daqui, eu vou fazer um jogo. Aqui, ó, tem o nosso triângulo. Aqui vai ter o mesmo triângulo. Só que a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esta ponta aqui, ó. Esta ponta. Pego a luz lá. Olha o que vai acontecer agora. Percebe? Esta linha não é paralela a esta. Por quê? Ela vai até o Sol. Assim. Beleza. Eu vou descer esse ponto para baixo até abater na linha da projeção aqui, ó, no chão da Terra desse degrau. Vou pegar esse ponto que é a projeção da normal do Sol. Opa! Olha que legal. É aqui. Eu vou cruzar esta linha até aqui. O que significa? Que essa ponta projetou a sombra aqui. É isso que significa. E esta ponta projetou aqui. Agora, veja o que eu vou fazer. É um truque. Eu faço uma linha reta. Se aqui fosse reto, a projeção seria reta. Mas não é reto. Por quê? Aqui tem um degrau, 2 degraus, 3, 4, 5, 6. Viram? 6. Ó. Aqui tem a primeira quina. Segunda quina, terceira quina, quarta quina, sexta, quinta quina, sexta quina. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinas. Na arte, vocês têm que aprender a dividir em 2 e em 3. E como esse aqui está completamente diferente para vocês, posso aplicar o truque, que é divido no meio, que vocês já aprenderam, e dividem nessas partes. E pronto. Olha que legal. Esta ponta, se eu projetar, vai bater aqui, ó, nesse canto. Se eu passar aqui nesse canto, vamos ver? Ó, bateu aqui. Ó, passou nesse canto, bateu aqui. E assim vai. Viram? Bateu nos cantos que eu fiz a contagem. Então, eu tenho as quinas. O que eu preciso? Eu preciso desta linha aqui projetada. Tem duas formas de fazer. Uma, desço essa linha, vou na direção da projeção desse ponto no chão, levo isso daqui para cá e faço a projeção desse ponto aqui. E depois, esse já está feito. E eu tenho esse ponto aqui. Esse é um caminho. E qual é o outro caminho? O outro caminho é mais fácil. Vocês podem fazer isso aqui em todos. Por exemplo, subiu aqui, ó. Esse você já tem. Agora tem esse. Desce esse daqui aqui. Leva para o ponto da normal do Sol. Encontra esse ponto. Faz a diagonal, que é até o Sol lá, ó. E tem esta linha aqui. Tá, e qual é o outro? O outro é mais fácil. Como que é o mais fácil? É assim. Se vocês perceberem, esse piso está indo para a perspectiva para aquele ponto. Quer dizer que a sombra dele vai ser paralela. E a outra sombra 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 vai ser paralela. E essa daqui. Esse está projetando para o ponto da normal. Então, é só eu fazer isso aqui, ó. Não para o ponto de fuga, para o normal. Que é a projeção do Sol no chão. E a sombra vai estar assim. Tá. Mas eu tenho que saber como está projetando esta linha aqui. E como que eu vou fazer? Mesma coisa. Vai para cá. Depois pego esta linha projetando para baixo. Vou na linha da normal, que não é o fuga. É a normal, é a do Sol. Que está aqui. Digamos que esteja meio inclinado. Vou mentir um pouco, porque lembra que eu mudei a projeção da escada para bater? Então vou fazer ele conta que é aqui. Ah, vai. Faz correto. Se eu mudei o fuga, eu mudo o fuga aqui também. É mais fácil.
Aí não vai ter problemas, né? Pronto. Agora sim. Agora, na normal, ela vai fazer esse ângulo aqui, ó. E vai bater aqui. Porque esta linha não é para o fuga. A projeção da sombra vai para o ponto da projeção do Sol. O fuga é aqui, ó. Certo? Antes de eu decidir, eu desloquei um pouco para dar certo o pensamento aqui, para vocês não se perderem. Aí, essa é a projeção dessa escada, da parede. Por isso, nós já sabemos que a próxima, que vai dar aqui, ó. E depois vai pro cá, ó. E depois a próxima é esse daqui. E depois ele vai para cá, pro fuga. Essa sombra vai ser um pouco menor que essa que está batendo nesse, bem pouco. Tá aí. Pronto. Então aqui, ó, já é a sombra da casa. E vocês já sabem que essa casa está na sombra. Que pena que está na sombra. Seria legal pôr na luz. Ia dar um efeito bacana. Pronto. Agora sim. Olá, Irã Pinel. Eu sei que a sombra vem até aqui. Essa linha aqui vem para o fuga, né? Aqui, ó, fuga. Tá errado aquele fuga que eu fiz. Porque tá bem próximo, então tem uma deformação maior. Pronto. O que significa que essa sombra também vem para cá. E esse ponto, que é a projeção desse canto aqui, vai vir a projeção não para o ponto de fuga, porque apesar que vai ficar bem próximo, vai dar aqui, ó. E aqui é a projeção de sombra da casa. E o telhado? Vocês têm a cumeira, aqui está o vértice da cumeira aqui nesse canto, né? Vou descer uma vertical, eu tenho essa ponta vai para esse ponto da projeção do Sol. E a cumeira vai quase paralela. Aí tem um lance. Qual é o lance? Lembra dos dois pontos de fuga? O que eu falei? Existe a área de deformação. À direita da área de deformação, vocês vão ter uma deformação muito longa. Isto é um erro perspectivo. Não um erro da minha perspectiva. Ah, peraí. É, um erro perspectivo. Vai ser bem longo nessa parte. Tá tudo bem, né? Ó, esse canto vai vir para cá. E o Sol. Aqui é a casa. Ele vai ficar um pouco mais deformada a sombra. Mais deformado do que realmente é. Ó, o canto. Então, tudo que vai acontecer aqui agora não acontece na vida real. Ele vai ficar o canto mais deformado do que o real. Vai ficar uma ponta. E esta ponta vai muito para lá, fora do papel. Vamos ver para onde? Ó. É muito longo. Por quê? Porque é quase paralela. Aí, Fábio, é sombra. Por isso, olha, por causa desse erro perspectivo, o telhado vai ficar muito longo. Isso é meio chato, eu não queria que ficasse assim. Eu devia ter planejado melhor, né? É. Aí se liga esse canto com este. E você já tem o canto da casa. Mas vai ser muito legal saber que a escada está aqui, ó. A sombra dela. Tá, esquece o telhado. Infelizmente o telhado está fora. Então ele tem aquele problema que eu comentei com vocês. Evitem fazer perspectiva além dos dois pontos, senão vão ter um erro de perspectiva, que é chamado de área de deformação. Evitem fazer a perspectiva além desse ponto para a direita, porque a perspectiva vai ficar estranha.
Então, quando tem 2 pontos de fuga, tento fazer tudo aqui dentro. E esse foi o erro. E a sombra vai ter o mesmo erro, então vocês já estão preparados para isso. E isso é ótimo. Vocês já vão entender que esse ponto e esse ponto tem que ser muito mais distante, ou cortem a arte de vocês aqui. E esqueçam qualquer coisa que aconteça para lá. Entende? Mantenha a arte de vocês dentro deste campo. Não façam nada além. Isso é importante. A não ser que vocês façam perspectiva curva. Beleza? Tá. Agora isso daqui. Esta ponta projeta-se do Sol para cá. Legal. E se eu descer esta ponta para cá, ela se projeta aqui. Tá bom. E essa ponta está aqui. E esta ponta está aqui no chão. Eu posso chutar uma curva aqui. Ou eu posso medir do mesmo jeito. Posso pegar esta ponta, descer até a escada, projetar nesta linha, ir para o ponto da projeção do Sol no chão, no solo, e depois fazer esta linha e descobrir que é aqui. Ou pensar que essa sombra é assim. No chute. Vai dar a mesma coisa. Tá, mas tem um pequeno problema. Qual? Primeiro, todas essas partes do espelho, por causa da leve inclinação que está, vão estar na sombra. Isso é fácil. Qual é o segundo problema? Isso não é uma placa. Isso aqui é uma sombra de placa. Isso daqui é largo e está indo para trás. Ele vem até aqui. Aqui atrás, onde vocês não estão vendo, tem um outro arco que vai para o fuga, bem aqui, ó. E esse arco está aqui. E esse arco tem um ponto aqui, que vai projetar a curva do mesmo jeito. Esta ponta aqui embaixo vai estar um pouco para cá, vai projetar ali atrás, tá? Coincidiu com essa linha, que pena. Tá, vai estar a mesma coisa. Vamos fazer esta linha projetando para cá e passando por esse ponto aqui. Esta linha, que vai encontrar esse ponto, e a sombra vai ficar um pouco maior. Assim. Não importa como, é só isso daqui. Deixa eu ver que horas são. 20 horas e 42 segundos. 22 minutos, eu falei errado. Agora, esse daqui. Como fazer essa projeção? Eu sei que esse lado vai estar em sombra, porque se eu pegar essa linha e colocar para lá, ó, ela não atinge o Sol e nem fica abaixo do Sol. Então, está em sombra. E eu sei que isso está no Sol. Por quê? Porque ele está inclinado. O Sol vai bater direto nele. Mas isto, eu sei também por causa da projeção que eu fiz aqui do lado. Beleza, mas como que vai ficar a sombra dele aqui? Essa é a minha dúvida. E agora vai complicar um pouco a nossa vida, não muito. Que é o seguinte. Esse canto que está aqui, quando vem para cá, o corte no telhado é esse. Aqui subiu uma linha vertical. E esse triângulo tem uma cumeeira bem assim. E aqui está a projeção ortogonal da minha mansarda. Ok. E daí? E daí que eu posso projetar aqui esse ponto nessa direção, que é a sombra que está fazendo aqui. Até agora tudo bem. E depois pegar esse ponto da luz aqui e colocar para cá. E eu encontro esse ponto. Até agora está tudo bem. E eu posso simplesmente ligar isso daqui e não explicar isso aqui direito agora. Por quê? Porque eu quero explicar outras coisas que vai envolver perspectiva. Então aqui vai estar a sombra. Será que eu devo explicar isso?
Ah, vou explicar. Mas não vou usar isso daqui porque tem esse ângulo. Eu acho que vai confundir. Vamos fazer uma chaminé. E explicar a projeção da chaminé. Então, perspectiva. Essa linha está subindo para cá, ó, e vai em direção à perspectiva nessa normal. Então, tá. Então, ó, essas linhas vão nessa direção. A gente já explicou isso, era plano inclinado. Pronto. Agora, essa linha corta aqui, ó. Vertical, vertical, vertical. Esta linha vem para cá e esta linha vem para cá. Assim. Pronto. Está feito. E agora? Eu sei que essa lateral vai estar em sombra, é óbvio. Se esse aqui está em sombra, esse está. Esse está com uma leve sombra, aqui também vai ter uma sombra leve. É óbvio. Ele está quase na inclinação do Sol. Até agora, tudo bem. Agora no telhado. Como que vai acontecer a sombra? É a pergunta, né? E é um plano inclinado. Bom, vocês têm que criar um plano horizontal. Como assim? Desse jeito. Estão vendo esta linha aqui? É uma linha na horizontal. Quando eu faço essa linha aqui, ó, é uma projeção horizontal. E o telhado? O telhado está com fuga mais distante. Deixa eu consertar isso. Assim. Então, o fuga do telhado vai estar... Espera aí. Essa linha está assim e o fuga está assim. Ó. Até agora tudo bem. Então, qual é o problema? Porque parece que é uma coisa bem fácil, mas não é. O problema é que isso daqui eu vou projetar num plano horizontal, imaginar ele num plano horizontal. E deixa eu ver que horas são. 20h47. Acho que eu vou passar isso aqui para amanhã. Vou passar para amanhã. Isso daqui vai exigir uma explicação muito grande. Eu vou acabar depois das 9 horas. São 20h47. Porque a gente vai prolongar, vai abrir e vamos fazer a projeção em plano inclinado da sombra. Que não é mais tão fácil, tá? Então tá. Vamos só fazer o seguinte. Projeta para cá. Esta linha vermelha projeta para cá. E a sombra vai projetar nesse sentido aqui. Ó, e nesse sentido. Que vai ficar para fora do telhado. Fica por assim por hora. E funciona, é bonito e resolve de forma rápida. Aí, olha, essa linha vem para cá, ó. Ela subiu. E essa aqui vem para cá. Perfeito. Então, amanhã a gente continua isso daqui. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui porque ele vai para cima. Assim. Porque está inclinando o plano. Depois eu mostro. E eu mostro com a luz e a projeção da luz da lâmpada para mostrar como fica no plano inclinado. Beleza? Então, 48 minutos. Estamos no tempo. Saudades do D. O D mais sempre fala, ô professor, tal hora. Entende? Então, até amanhã. E a gente trabalha com sombra no plano inclinado. Por sinal, amanhã é a última aula de perspectiva com sombra. Antes de irem, quero ver qual é a aula que vai ser. Cadê meu caderno? Tá aqui. Então tá. O calendário tá fora. Tem outro calendário ali, não precisava ter abrido isso daqui. Eu tô atrasado nas aulas, porque aconteceu umas coisas, então eu tô uns 3 dias atrasado. Cadê? Aqui, estamos em junho. Então, ó, sombras 2. Amanhã vai ser sombras 3. E é pra julho agora, tá atrasado. E depois sombras 4. Agora que vi aqui. Beleza. Não, peraí. Ondulação de superfície? Acho que eu mudei isso. Julho. Ondulação de superfície. Reflexo. Sombra 1, 2 e 3. Legal. Então, amanhã é dia 5. Vamos ter a última aula de ondulação de superfície. Tá errado aqui. E depois amanhã,
a gente vê estilo Escher. Combinado? Que daí a gente vai ver a deformação e o engano dos olhos. E como o Escher fazia. Então tá. E depois o Kim Jong-un. Muito obrigado a todos que assistiram a aula. Até amanhã. Me segue, me curta e me compartilhe. E um bom jogo amanhã às 2 horas. Fui! Até mais! 6 horas, né? É. Eu errei. É 6 horas.